Olá, amigos e amigas, sejam muito bem-vindos a mais um Atos e Fatos aqui com vocês. Obrigado pela noite, tá frio, hein? Tá frio demais lá fora, nós só estamos aqui no chazinho hoje, ó. Estamos no só no chá. Sejam todos bem-vindos, uma ótima noite a todos vocês. Queria agradecer desde já a presença de todos. Você que está no trabalho, em casa, está até mesmo aí debaixo do sofá, né, com o celular na mão. Muito obrigado pela sua audiência desde já. E não se esquece, já aproveita que você está aí com o telefone na mão. Deixa o seu like, deixa a sua inscrição aí. É só clicar nesse botãozinho aí, ó, de inscrição. Não precisa ter trabalho nenhum. Clica no sininho também para você não perder conteúdo nenhum que nós temos a fornecer para vocês. Hoje, mais um dia de Atos e Fatos. Estamos aqui de novo com a nossa amiga querida Kathleen Ketter, ó, Kathleen Ketter, nossa sócia majoritária, trazendo, tá vendo? Trazendo mais informações e mais conteúdos para todos nós. Kathleen, boa noite, a gente vai começar já, mas eu quero te desejar boa noite, né? Gratidão por mais um dia, né? Uma noite, né? Aqui transmitindo isso para todos nós, para todos os nossos amigos. Mais um podcast Atos e Fatos. Então a gente volta já, é 15 segundos, a gente já volta. Tá segura aí, não sai daí, hein? Enquanto isso, eu quero chamar o pessoal do Instagram. E aí, pessoal? Chama o pessoal do Instagram aí. Vai chamando o pessoal do Instagram aí. Vou chamar, tô aqui. Kathleen, boa noite. Seja muito bem-vinda, minha querida. Gratidão. Vai aí que eu vou pegar. Fala aí, dá um oi pro pessoal que eu vou pegar mais um negócio quente pra nós. Mais um negócio quente. Vai. Gente, gratidão estar aqui com vocês mais uma vez. Qual câmera é essa? Essa qual? Essa aqui? Então vamos lá, vamos conversar aqui. Gente, gratidão mais uma vez estar aqui com vocês. Sempre é uma oportunidade gigante de a gente poder ter a oportunidade de expandir e elevar e poder transformar mais as nossas consciências para que a gente possa realmente acessar esses mundos desconhecidos, né? Então, eu fico muito feliz de fazer parte mais uma vez aqui do podcast. Estar aqui com vocês, trazendo esclarecimento, trazendo entendimento, trazendo uma nova visão e também a gente sair das nossas caixinhas para ir para um mundo realmente de tantas possibilidades. Vamos descobrir novos mundos por aí, né? Hoje é dia de descobrir novos mundos, novos horizontes. É isso aí. E desde já, né, eu quero deixar aqui um convite para você que é estudioso, tem alguma informação relevante para trazer para nossos internautas, né? De conhecimento amplo. Se você quer fazer alguma coisa com o seu conhecimento, levar esse conhecimento para as pessoas, se você quer desenvolver o seu conhecimento, quer aprimorar, compartilhando com a gente, entre em contato com a gente com esse número aqui embaixo, ou entre aí em Atos e Fatos, manda uma mensagem para nós, para você compartilhar todo esse conteúdo que você tem aí, sabichão. Não fica aí sem compartilhar esse conteúdo que é de suma importância, que outras pessoas também tenham conhecimento. Kathleen Ketter, a nossa sócia majoritária, né? Já não preciso mais falar nada. Quem não conhece, tem canal no Instagram, né? Passa o teu canal no Instagram aí pra Então vamos lá, mais uma vez. Querem realmente entrar dentro desse mundo cheio de mistérios? Vão lá no Instagram e acessem, então, @Kathleen Ketter. E lá a gente tem também muitas lives que deixamos compartilhado, materiais gratuitos, onde vocês vão poder navegar realmente e poderem, através da consciência de vocês poderem compilar aquilo que é importante para a evolução. Então, tenho muitas chaves que eu jogo dentro das lives, onde vocês vão ter também a oportunidade de desvendar mesmo esses mistérios do inconsciente, da mente, das nossas emoções, dos nossos sentimentos, da nossa percepção de mundo, assim como também como a nossa experiência espiritual e humana,
aqui dentro desse plano de terra. É muito conhecimento, né? É muito conhecimento. Se você aí ó, precisa dos conhecimentos, das informações e precisa também de um conselho da mentora Kathleen, né? Ela também tem o contato dela. Nós vamos deixar aqui no final do vídeo o seu Instagram, o seu número de telefone. Sim. Então, se você gosta desses temas que a Kathleen sempre está conduzindo aqui às terças-feiras no nosso podcast e no Instagram dela, então entre em contato com ela, tenta se aprofundar mais, né, Kathleen? Eu já quero aproveitar a oportunidade aqui com o pessoal do podcast para dizer que os atendimentos decorrente a esse presente que eu quero compartilhar com vocês, a gente vai estar com 20% dos atendimentos. Olha então, que legal! As pessoas que tiverem interesse de participar de um atendimento ou quiserem realmente se aprofundar dentro de todo esse mecanismo, a gente vai estar com 20% de desconto. Então, as 10 primeiras pessoas que entrarem em contato, as 10 primeiras pessoas. Elas terão desconto e ainda terão presentes. Mas as 10 primeiras pessoas que entrarem no YouTube ou entrar em contato com você? Em contato comigo no YouTube, principalmente o pessoal do podcast. Tá. E também o pessoal que tiver nas outras redes que forem compartilhadas. Legal. Tá? Então aqui, ó, não perca essa oportunidade, entre em contato com a Kathleen que você vai ganhar um descontão aí para ser mentorizado, é isso? Na verdade, são sessões da cura energética, do trabalho da cura energética. E lá no meu Instagram, como eu falei, todas as dúvidas que vocês tiverem sobre o trabalho, ali eu deixo totalmente esclarecido para vocês. Então, a gente está abrindo exatamente isso para que vocês possam ter a oportunidade de conhecer o trabalho da cura energética. É uma ferramenta que vai te ajudar no nível de desbloqueio de traumas, inclusive de você poder acessar as memórias compartilhadas que você tem com a tua linha de ancestralidade e também ressignificar a sua assinatura energética, porque nós todos carregamos uma assinatura energética. Olha que legal. Então, quando a tua assinatura energética está em distorção, por mais que você tenha vontade de criar qualquer realidade, você acaba mandando outro foco de energia. Então, é como assim, o que eu quero está longe daquilo que realmente a minha energia está criando. Então, nós codificamos esse campo vibracional, onde a pessoa vai entrar em sintonia com aquela energia necessária para a criação, que não deixa de não ser um magnetismo. Entendi. Um campo de atração. O campo de atração, né? Ô, Kathleen, hoje nós vamos entrar em novos mundos, né? Nós vamos conhecer novos mundos, né? Tem muitas pessoas que têm curiosidades a respeito de todas essas questões, das questões que envolvem todo o campo ancestral, que envolve as questões de dimensões, que nós já tínhamos conversado há algum tempo atrás a respeito disso também, que era bem legal, bem interessante. E hoje nós vamos entrar no contexto dos eus, né? Eus dimensionais. Eus dimensionais, é isso, né? Isso. Qual a significância dessa questão do eus dimensionais? Explica para nós. Os eus dimensionais, primeiro a gente precisa entender a nossa estrutura humana, né? Imagina que para você estar dentro de um corpo físico, você tem toda uma estrutura biológica, mas você recebe também elétrons, átomos, né, prótons, que vai ter uma combinação perfeita para que o fragmento da alma possa adentrar no corpo da matéria e a partir dessa experiência, desse fragmento, a gente chama isso de vida. Quando a gente vai subindo as camadas, imagina que se tua alma ou teu espírito por inteiro, dentro da natureza pura dele, entrasse dentro de um corpo, ele teria capacidade o corpo teria capacidade de suportar isso numa quantidade grande de luz. Imagina o Sol entrando dentro da Terra. Sim. Como que seria isso? Um desastre. Um desastre, completamente. Entende? Né? Então a gente tem... Como que a gente entende essa estrutura? A gente entende essa estrutura como... Por exemplo, nós somos um campo de luz, de força, de poder, né? Como o Sol. Só que para adentrar a camada atmosférica da Terra, nós entramos desfragmentados. Então, todos nós somos uma centelha divina. Então, nós estamos numa experiência humana. Então, essa é a primeira parte que precisa ser compreendida.
nós somos uma centelha divina vivendo uma experiência humana. Então, isso quer dizer que quando a gente desce para cá, nós estamos primeiro acessando algumas camadas dimensionais nossa. Dentro de cada filamento dessas camadas, nós encontramos 12 eus dimensionais. Então, imagina aqui um campo de luz. Sim. Então, temos 12 eus e para descer para a camada da Terra vai ser dissipado mais 12 fragmentos e esses fragmentos vão descendo até o corpo da matéria. E como que isso acontece? Isso acontece a partir dessa construção aonde dentro dessa camada de terceira dimensão nós temos, vamos dizer, 1% daquilo que a gente é dentro da experiência. Então a gente aqui muitas vezes se sente vazio por a gente não encontrar a nossa integração, que é o todo. Sim. Então, esse todo, ele é esses fragmentos que estão em outras realidades, que a gente chama de realidades paralelas. Esses fragmentos, eles são similares ou eles são distintos? A gente chama, eu sempre falo assim... Esses 12 fragmentos? Esses 12 eu somos nós. Sim. É assim, por exemplo, os nossos eu multidimensionais, eles estão em posicionamentos. Então, Sim. existe um eu meu feliz, um eu meu triste, um eu meu que já expandiu a consciência, um eu meu que ainda está adormecido, um eu meu que é casado, um eu meu que está... Então, assim, existem vários fragmentos de vários eus meus. Entende? Então, assim, a Kathleen, nesta vida, ela pode ser rica, ela pode ser pobre, ela pode estar casada, ela e pode esses estar fragmentos, solteira. esses fragmentos, eles se encontram dentro de uma única dimensão, que seria essa dimensão, a terceira que nós estamos. Não, na verdade, eles estão em várias dimensões. Então, por quê? Porque essa terceira dimensão é a realidade que a gente vive. Ah, então essa seria um fragmento Da nossa realidade. da nossa realidade. Mas existe outras. Mas poderia existir mais de um fragmento dentro de uma dimensão? Então, nessa realidade aqui, nós vamos... Imagina que a nossa cabeça é como se fosse várias antenas. Sim. Então, se a nossa cabeça é várias antenas, nós vamos sintonizar a partir do nosso campo de energia. Então, neste eu do agora, eu vou pegar um exemplo bem simples. Quando tu é criança, não existe uma parte de um eu teu ali? Existe. Quando você se torna adolescente, não surge um novo eu teu ali? Exatamente. A criança ela não deixa de existir, mas ela passa a ter menos... Ela passa ela vai a se ter distanciando. E vai vir numa outra parte teu, um novo fragmento Sim. teu. Ali já é uma nova parte sua. De vários fragmentos teus que estão aqui. Porque além dessa realidade, nós temos a realidade multidimensional, onde em realidades paralelas Sim. e simultâneas nós estamos agindo também. Então, antes das coisas acontecer aqui na terceira dimensão, as coisas já estão acontecendo em outras dimensões. Sim. Então, sabe quando você tem aquela velha sensação, eu acho que eu vi isso? Ou aquela velha sensação de que eu acho que eu tive um déjà vu, eu tenho a sensação que isso já aconteceu? Sim, sim. E isso são realidades paralelas. São realidades paralelas. Por quê? Porque nós estamos o tempo todo nos comunicando com outras partes nossas. O sonho é uma realidade paralela? O sonho é uma realidade não somente Não, paralela. é uma outra dimensão? Na verdade, a frase que vai dar bem certo e combina com esse momento é o seguinte: quando nós estamos acordados, nós estamos dormindo. Quando a gente dorme, a gente acorda. Porque lá naquela realidade que a gente está dormindo, que a gente aparentemente está dormindo... Então o sonho é a realidade e nós estamos vivendo... Aqui dormindo. Por isso que fala, o mundo é maia, é ilusão. Isso aqui é uma ilusão. Quando a gente dorme, é o momento que a gente desperta para ter os aprendizados. Então, quando você está em sintonia com as tuas frequências, com as tuas energias, você desperta para outras realidades. E é onde você tem a oportunidade de acessar, inclusive, conhecimentos que aqui no plano de terra você não vai achar.
Tem livros que você não vai encontrar, mas quando você entra, que chama-se de projeção astral, Sim. quando você entra em projeção, você tem contato com várias realidades, com várias dimensões, você tem contato com bibliotecas no astral, você tem a oportunidade de conhecer os seres multidimensionais, como, por exemplo, tem pessoas que têm contato com os arcturianos, com os pleidianos, os sirianos. E são, na verdade, não só contos, mas existem muitas informações que já estão vindo à tona, até mesmo porque se viesse à tona anteriormente, as pessoas não acreditariam, porque a prova ela é um fato, né? E está surgindo muitas provas sobre dessas questões de outras civilizações que já viveram aqui e ainda tem remanescente, se eu não me engano, dentro do próprio DNA humano. Sim, né? Nosso DNA foi alterado, na verdade. Já foi alterado, né? Não, desde quando foi a primeira criatura na Terra, o nosso DNA foi alterado pelos Anunnakis. Então, se ninguém entende sobre Anunnakis, eu indicaria vocês pesquisarem sobre os Anunnakis. E desde os já Anunnakis são seres que chegaram dentro do plano de Terra e eles foram os primeiros seres a fazer a alteração do nosso DNA. Nós temos 12 filamentos de DNA, 2 estão em funcionamento, os outros 10 não. Pegando esse gancho, você, ou se você tiver algum conhecido, ou você que gosta desse tipo de assunto, entende, tem um pouco de conhecimento e queira vir participar com a gente e transmitir esse tipo de conhecimento, ligue pra gente. No número que está aqui embaixo de mim ali, você vai ver que tem um número ali. Entre em contato pra gente combinar e trazer essas informações ao nosso público, que é muito interessante. Quando você falou dos Anunnakis, tem muitas pessoas que me pedem pessoas que tenham conhecimento nessa área para vir conversar e falar um pouco. Até mesmo se você souber, você pode indicar para nós, ou se você tiver algum conhecimento, algum conhecimento para que depois a gente possa elaborar um tema a respeito disso, seria de suma importância. Bacana. Continue para nós lá, que estava muito interessante. Então, e assim, como nós tivemos a alteração do nosso DNA, isso mexeu muito com a nossa estrutura biológica. Então, muitas das coisas dos nossos dons parapsíquicos e entre outras comunicações extrafísicas, elas foram apagadas no decorrer da história. E isso foi fazendo com que a gente adormecesse no plano de Terra. Te cortando aqui, essa fusão de moléculas de DNA que houve entre o humano e outros seres e os Anunnakis, ela foi por ato sexual ou ela foi por alguma intercedência cósmica ou dimensional? Pelo plano de Terra, toda alteração, existe alteração sim pelo campo energético, porque tu não precisa de uma tecnologia, vamos dizer, um aparelho para que eles façam qualquer alteração. Sim. Se você tiver com a sua energia baixa e você tiver em contato energeticamente com qualquer ser de baixa frequência e a tua energia estiver baixa, eles podem implantar, por exemplo, um chip em você. Existem muitos chips energéticos que são implantados nas pessoas. Sim. Mas o que acontece? No plano de Terra, os Anunnakis, eles tiveram, sim, atos sexuais com outros seres que já eram existentes aqui. E aí teve uma alteração. Porque, assim, o que acontece? Nós, seres humanos aqui, a raça humana... A raça humana, ela só é conhecida porque ela teve alterações genéticas de outras raças. Então, essa raça humana que a gente conhece hoje, com os dedinhos, com as fisionomias, sim, a gente é uma mistura de várias raças. Então, o que acontece? Nesse plano de Terra, sempre fala assim, cadê os ETs? Nós somos os ETs aqui. Sim. Só que adormecidos. Nós estamos adormecidos. Por quê? Porque quando os Anunnakis vieram para o plano de Terra, eles simplesmente resolveram apagar praticamente 90% da nossa capacidade psíquica. Olha só. Então, isso fez com que a gente acreditasse que só viemos para cá para comer, tendo o lado instintivo muito mais aguçado, sim, que é esse lado animal de comer, de fazer filhos, ter sexo e sobreviver, e tá no lado instintivo de sobrevivência. Sim. Mas quando você começa a acessar a verdadeira centelha de quem tu és,
E que é através da meditação, através das ativações, através de comandos, através de voltar, o respirar. Esse ato faz com que o teu corpo receba, através da respiração, energia vital. Então, isso vai fazer com que as sinapses do seu cérebro retornem. É como se fosse vórtices de luz, Sim. retornando à consciência original. Então, essa consciência original é o quê? O que nós somos de verdade. Então, nós retornamos à nossa verdadeira fonte do eu sou, que é essa força e esse poder. Sim. Quando nós não temos esse acesso através do campo espiritual, o que acontece? Nós continuamos agindo como ainda fosse escravo de outros senhores. Sim. É como se tivesse senhores tornando os seres humanos o escravo. Por quê? Porque está adormecido. Então, o que eu sempre falo, como fazer o verdadeiro despertar da consciência? É relembrando quem você é. E para relembrar, a gente precisa acessar de volta o que está dentro de si. A única forma da gente voltar ao nosso divino maior, nosso divino, que é Deus, que é a força primordial, que é a consciência primordial de tudo que é quando a gente retorna para dentro. Não existe outro caminho. A terceira dimensão, o plano que nós estamos hoje, ele é uma escola de aprendizado para que nós possamos dar um up para a quinta dimensão, para a quarta, quinta e lá vai por diante? Assim, ó, na verdade, as dimensões são todas aqui. Porque a gente sente que a terceira dimensão, perto de alguns conhecimentos, de algumas informações e até mesmo história que surgem cada dia mais, a gente vê que a terceira dimensão é uma dimensão repreendida. Sim, mas sabe onde está a dimensão? Na consciência. Você vive a terceira dimensão ou você vive a quinta dimensão a partir do teu estado de consciência. Mas não é por conta da questão daquela situação que os Anunnakis fizeram com os seres humanos? Sim, porque o nosso DNA foi alterado. Mas se ele foi alterado, a gente para e pensa assim, né? Se ele foi alterado, sim, de alguma maneira a gente perdeu toda a sensitividade de ter aquele controle psíquico como nós poderíamos ter. Foi como se fosse um aprisionamento do ser humano na terceira dimensão. O ser humano, o que ele tem que fazer hoje para poder sair dessa prisão psíquica que foi talvez ingressada ou colocada nos seres humanos pelos Anunnakis no passado? Primeira coisa, tem uma história que eu acho muito legal que talvez vai responder o que você está me perguntando. Sim. Na Índia, existia um grande sábio que ele dizia assim, o nome dele como é que é? Shiva. Shiva resolveu fazer uma comissão. Ele chamou todos os deuses e disse bem assim, olha, os seres humanos, eles são num par de guerra violento e a gente não sabe o que faz para eles pararem de fazer isso. Sim. E como que eles estão usando todas as formas de poder de forma errônea, a gente precisa esconder isso deles para que eles possam entender o sentido da vida. Sim. E nessa reunião eles falaram, não, vamos esconder então isso no mar. Aí eles falaram, não, os seres humanos vão descobrir que a essência está no mar. Não vamos deixar no mar. Então vamos colocar isso no ar. Não, eles ainda vão se preparar para voar. Não, então vamos botar isso na terra. Não, eles vão cavar e vão achar. E qual foi o lugar que eles encontraram para que o ser humano, ele jamais iria procurar? Eles colocaram a essência no coração. Então a forma da gente poder se reconectar com o nosso divino e realmente sair dessa terceira dimensão e ir para uma quinta dimensão é a gente voltar a se reconectar com o nosso coração. Que é uma das coisas que as pessoas não fazem. Então, as pessoas procuram tudo fora. O amor fora, a alegria fora, o desenvolvimento fora. A chave é praticar o bem. Não. Ou fazer o bem. O coração é a essência da vida.
É a chave primordial de o despertar de qualquer consciência. Mas o coração em qual sentido? Não o coração físico, não, que a gente está falando. A gente está falando o coração do campo do coração. Sim, o campo do coração. Vibracional do Qual que é o campo do coração hoje? Hoje, pelo estudo científico, o magnetismo do coração é 5.000 vezes mais poderoso do que a mente. E esse magnetismo do coração é trabalhado como? Através das emoções. Das emoções. Dos sentimentos. Dos sentimentos. Mas então tem que ser sentimentos bons. Por quê? Porque o nosso corpo foi codificado a sempre estar na proteção. Sim. A gente tem 2 acessos muito profundos que acontecem dentro de nós. A gente está no ataque ou na defesa. Uhum. O ser humano foi codificado a estar no ataque e na defesa. Quando você entra em contato com o teu coração, vem a essência. O que é a essência? É o teu ser divino, é o teu Deus interno. É a tua força primordial, é a tua consciência com o teu plano de todas as dimensões, de todas as realidades. Quando você fecha seus olhos e você vai estar mandando comandos aqui através do teu coração, você está entrando em consciência com todas as partes do teu universo interno. Imagina que assim, o micro teu, ele interfere no macro e o macro interfere no micro. Mas por que isso acontece? Porque existe sintonia. E a gente sintoniza as realidades que a gente quer para nossa vida. Então, eu posso criar a vida em abundância, prosperidade, crescimento, sim, a partir da sintonia do meu coração. Quando eu me desconecto dessa sintonia, para onde que eu vou? Para o ataque e para a defesa. Essa sintonia do coração, ela tem que ser uma sintonia igualada com a sintonia do teu sentimento. A sintonia cerebral, não? Na verdade, há um alinhamento entre o meu eu do agora, que é essa vestimenta que eu estou usando, entre o meu coração, a minha mente, a minha consciência e o meu eu superior, ou o meu eu cósmico. Sim. O meu eu cósmico é a minha parte inteira de tudo que eu sou, que a gente conhece como o quê? Deus. Sim. Quando a gente fala de Deus, como que a gente interpreta Deus? A gente interpreta Deus como um todo. Se Deus me fez e eu sou um fragmento da sua centelha, e se eu sinto tudo, isso quer dizer que eu também sou o todo, porque eu sou parte dele. Sim. Nós somos parte dele. E o que acontece com a gente? Nós, o tempo todo, estamos separados dessa verdadeira consciência. Por quê? Porque a gente acha que Deus está lá e você está aqui. E que para mim pedir alguma coisa para Deus, eu tenho que olhar para cima, olhar para baixo, olhar para o lado, mas eu não olho para dentro. Então, sempre eu estou conversando com um Deus lá fora de mim. Eu não estou conversando com um Deus dentro de mim. Uma parte onde o meu DNA carrega o DNA divino. E é nesse mistério que as pessoas não entendem. Nós temos o DNA divino. E esse DNA divino carrega um código informacional dizendo para você que você pode transformar qualquer realidade quando você entra em contato com esse eu, ou com esse Deus interno. Que bacana, hein? Aí você que está em casa, se você não aprendeu agora, você vai ter que entrar em contato com a Kathleen, entendeu? Se você está com dúvidas, entre em contato com a Kathleen Keter, né? Nossa sócia majoritária aqui. Através do Instagram, né? Que é @KathleenKeter. E pode entrar através do número de telefone dela, que ela vai dizer depois para nós, para fazer uma mentoria aí com você, para você ficar afinado nas questões de dimensões aí, né? As questões... Antes eu vou deixar um recadinho aqui. O André Luiz Gonçalves já pode fazer teologia. O nosso amigo André tá dizendo já pode fazer teologia. Abraço, meu amigo, que Deus te abençoe sempre. A Carolina Alves entrar em congruência, entrar, acho que eu não consegui interpretar ali, mas tá, é a Caroline Alves, ela disse assim, é adâmica também, né? Sim. É adâmica. São questões assim que a gente tem, a gente chega num princípio, né, Kathleen? Muitas das vezes de que tudo passa pelo mesmo caminho
das questões da bondade humana, né? Da bondade, não só da bondade humana, mas da sua bondade espiritual, da sua bondade de discernimento sobre as questões da vida. Porque o que a gente nota? A gente nota que toda questão de questões de benefício para o seu corpo tem que vir pelas coisas boas, que são energias boas, que são situações boas, você fazer o bem para outra pessoa, e por aí vai. Até mesmo porque tudo passa pelo teu psíquico. Porque o teu psíquico, na verdade, ele interpreta da seguinte maneira, que manda a informação, como você disse, para o coração, que você está polindo o seu coração e uma energia pura para poder você se encontrar e encontrar a verdadeira frequência dessa dimensão, né? Eu te perguntando aqui, diante de toda essa circunstância, isso não causa medo para muitas pessoas? Demais. Demais, né? Porque, assim, o que acontece? Como é um assunto que as pessoas têm medo, e até por falta de conhecimento, as pessoas se assustam e a primeira reação que elas têm é coisa do capeta, né? Ou isso aí não é de Deus. Sim. Né? Então, assim, trazendo uma linguagem bem verdade assim mesmo. Sim. E, na verdade, quanto mais nós despertarmos o nosso estado de consciência, porque o micro-organismo vai sempre conversar com o macro-organismo. E nós somos uma estrutura completa, porém desconhecida. Por quê? Porque foi nos ensinado vários fatores externos, menos conhecer a ti mesmo. Então, conhecer a ti mesmo parece um desafio hoje para a própria humanidade, como se fosse algo de outro mundo. Porque isso não é ensinado nas famílias, nas escolas, em lugar nenhum. E hoje nós estamos tendo a oportunidade, nessa era de agora, nós estamos tendo uma oportunidade gigante que há milhares de anos a gente não tinha, que era exatamente voltar para aquilo que estava adormecido, que é a nossa consciência. Então, nós estamos tendo uma oportunidade de nova era, nós estamos já num momento de nova era. E as pessoas que despertarem realmente vão acessar essa quinta dimensão. E vão acessar como? Vão sair daqui de nave? Não! O que é a quinta dimensão? É um estado de consciência. É onde você vai começar a sintonizar pessoas, ambientes, lugares e situações aonde você vai estar em frequências mais altas. Você vai estar em sintonia mais alta. Sim. Só que as pessoas sempre estão esperando, por exemplo, que nem na época de Eva e Adão, lá o paraíso, as pessoas estão procurando o paraíso lá fora. E o paraíso e o inferno está dentro de nós. Então, o inferno da alma e o paraíso da alma está dentro de nós. Nós alimentamos isso constantemente. Então eu posso viver a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta dimensão, a oitava dimensão dentro desse corpo. Por quê? Porque esse corpo está conectado com esses meus eus dimensionais, com essas realidades, que é o que a gente começou no começo desse podcast. Então, os nossos eus do futuro, os nossos eus do passado, os nossos eus do agora, todos eles estão conectados em fragmentos, em energia. Então, a partir do momento que a minha consciência vai tendo entendimento, vai tendo esclarecimento e vai tendo um despertar, eu vou entendendo a minha realidade do agora. E através dessa realidade do agora, eu vou entrar num processo de transformação. Então, o que é doloroso para as pessoas? Enxergar aquilo que elas não querem ver, porque é muito mais fácil dar desculpa. É muito mais fácil dar desculpa quando eu não quero fazer tal coisa, é muito mais fácil dar desculpa quando eu quero culpar alguém. Exato. É muito mais fácil dar desculpa quando eu não olho para os meus demônios internos, e é mais fácil eu falar que tem um demônio lá fora querendo me atacar do que eu olhar para os meus demoninhos internos. Então a gente precisa sair dessa ilusão, dessa brincadeira de Barbie e começar realmente a ir para um lugar de seriedade e responsabilidade. E isso dá trabalho. Dá trabalho. Dá trabalho. Porque isso vai quebrar crenças. Dá trabalho porque... até mesmo porque, assim, como nós estávamos comentando. Hoje eu tô que tô, né? No passado, não, mas é bom assim. É assim que é bom. No passado, existiam certas coisas, por exemplo, assim, que nem a gente vê muita situação de Nostradamus. Eu tiro um pouco por Nostradamus. Porque Nostradamus, ele foi um profeta que ele
ele previa situações e ele foi impedido de fazer e de dizer muitas coisas, justamente que ele recebia essas informações, ele tinha o dom de prever alguma coisa, e ele foi impedido de fazer tais situações justamente porque estava causando temor à sociedade. E a sociedade não podia viver em temor, porque muitos estavam persuadidos a se manter reclusos dentro das suas casas, porque com medo de acontecer alguma coisa. E isso aconteceu naquela época. Então a gente tira essa questão de ideia sobre essa questão também de você poder ter a liberdade de falar sobre as questões astrais no passado, né? Como, por exemplo, muitas pessoas não acreditaram no que muitos profetas de Deus também fizeram lá no passado. E o povo era muito recluso, né? Era muito recluso sobre essa situação era a ancestralidade, era as questões... Vamos fazer uma suposição aqui, as questões egípcias, né? Hoje em dia, você vai no egípcio, você não consegue entender da onde que é tanta caricatura. Tem disco voador, tem as fotos de astronauta, tem imagem desenhada de astronauta, tem imagem de estrela, tem imagem de tudo, e ninguém consegue decifrar tais situações. E isso causa medo em muitas pessoas. Por quê? Porque a verdade, talvez, ela causa medo. As pessoas têm medo da verdade. Tem medo da verdade. Tem medo da verdade, né? É muito complicado a gente falar sobre certas situações, principalmente certas situações que envolvem essa questão de apreensão e temor de saber a verdade, né? Mas a verdade é como diz a verdade ali, ó, desvendando a verdade, atos e fatos desvendando a verdade. O nosso lema é desvendar a verdade em qualquer que for a sua hipótese ou a sua circunstância. Então, eu acho que a verdade ela está em você poder respeitar a opinião alheia, ser respeitado também. Sempre. Sobre vários temas, sobre vários contos e sobre, principalmente, muitos fatos e atos de história que aconteceram no nosso mundo. Porque até então a gente vive numa descoberta de situações constante. E eu vou te fazer uma pergunta aqui. Sobre essa questão de dimensão. Como é que funciona a quinta dimensão? Eu vou falar pelas minhas experiências, do que eu sempre falo que assim, a gente não pode falar só de algo teórico, mas Sim. eu tenho que falar algo sentido, né? Uhum. O teórico, eu sempre falo que é algo que você pode usar qualquer palavra para tentar justificar, mas sentido Sim. é outro processo, né? Uhum. Dentro do processo de quinta dimensão, o ser humano tem uma outra visão de realidade em relação à Terra. Uhum. Não quer dizer que não tem problemas, que não tem situações, mas a forma de você olhar para o mesmo problema é diferente. Uhum. A forma de você compreender a vida é diferente. Sim. A forma de você lidar com os processos que chegam até você é diferente, e a consciência do amor é um dos sentimentos que mais reverbera em qualquer ação. Uhum. Porque você começa a ver que todas as pessoas, de alguma forma, elas têm um sentido e faz o sentido da vida. Uhum. E que cada pessoa, nos seus devidos lugares, aonde elas estão ou o que elas estão fazendo, elas têm seu propósito, têm sua missão. Porque antes delas estarem como um corpo, ou com aquele nome, ou com aquela fisionomia, ela também é uma consciência. Sim. E aí você entra em contato... não com a parte física, a parte bonitinha, mas você entra em contato com a alma da pessoa. Então, quem está vibrando na quinta dimensão não se preocupa mais com a aparência física, com o aspecto do que fisicamente você se esforça a aparecer. Na quinta dimensão, o sentimento é o que a tua alma se comunica com a minha. Como é que é a aparência física dentro da quinta dimensão? Assim, a beleza sempre vai ser um ato de amor. Então, a gente consegue ver a beleza em tudo. Entende? O que eu quero dizer é que dentro da terceira dimensão, as pessoas se preocupam em se enfeitar fisicamente, mas dentro estão todas... Mas existe um físico na quinta dimensão? Claro.
Claro. É um físico. Nós somos não físicos. É um transluzente, algo transluzente, porque, não é? Ó, você se comunica de dentro para fora. Na terceira dimensão, se comunica de fora para dentro. Na quinta, a diferença da quinta para a terceira é que na terceira você tá fora. Sim. Você se comunica com coisas foras. Então é o teu ego que tá ali. Na quinta dimensão, quem se comunica é a tua alma. É o teu espírito, é o que tá aqui. É como se assim, ó, dentro de mim, a expressão do meu ser, ele tomasse a frente. E não a expressão do meu ego. É a expressão da minha consciência que tá aqui falando. É a expressão do que eu sou. Do que tá dentro de mim como uma consciência original que tá conectado com a minha fonte divina, com a minha fonte primordial. Dizem que a quinta dimensão, ela é a paridade e similaridade da terceira dimensão, só que com aspectos totalmente diferentes do que nós vivemos aqui na terceira dimensão. Teve até um caso que foi muito interessante e que nós vimos que os cientistas conseguiram produzir, que eles fizeram a separação de um átomo e eles deixaram distante uma metade de um átomo de um lado e metade do outro. E eles manusearam essa metade do átomo que estava separada do outro e a outra se movimentou também. Sim. E fizeram isso em escala de longas distâncias. Parece que, se eu não me engano, eu tenho quase certeza dessa pesquisa, parece que levaram até para o espaço. Sim. E uma partícula do átomo e outra ficou aqui. E quando eles destruíram uma partícula dessa, quando destruíram, a outra também se destruiu, estando no espaço. Sim. Então, parece que existe um fragmento que une os dois. Seria um fragmento desse que une a terceira para a quinta dimensão? Então, eu vou te explicar isso, eu acho que vai ser assim de uma forma bem simples, tá? Desde a primeira até 13ª ou mais, tudo que acontece embaixo acontece em cima. Então, o que está acontecendo embaixo vai reverberar em cima. E o que acontece em cima vai reverberar embaixo. Isso é uma lei hermética. Sim. Que é a lei do que está em cima está embaixo, o que está embaixo está em cima. O que interfere nas outras dimensões superiores ou nas dimensões inferiores interfere na Terra. Pegando esse gancho sobre interferência, teve até informativos sobre questões, acho que foi conhecedores de ufologia que informaram, não só conhecedores de ufologia, mas de astrologia também, que informaram que se existissem dois corpos, como por exemplo humanos, um na terceira e um na quinta dimensão, se acontecesse alguma coisa com o da quinta dimensão, que são a sua alma gêmea, né, que eram como se fossem dois seres idênticos, se ele deixasse de existir na quinta dimensão ou deixasse de existir na terceira dimensão, os dois morreriam. Sim. Porque é uma ligação, né, da terceira com a quinta. E disseram, olha, se você tiver a sua alma gêmea na quinta dimensão e acontecer alguma coisa com ela, você também morre. Isso existe alguma similaridade com essa questão? Não, isso pode acontecer com um fragmento da tua alma, não com a tua alma gêmea. Por quê? Vamos lá. Vamos dizer assim, se eu sou um eu, você é um eu, existe outro eu, cada pessoa tem a sua rede de fragmentos. Sim. Tá? A gente pode ter fragmentos semelhantes, mas a fonte é única, ela é sua. Vamos supor, não tem aquela coisa que você fala assim, que existe 7 pessoas parecidas com você no mundo? Sim. Então, o que eu quero trazer dentro desse processo? Nós, aqui, nessa dimensão, nós estamos se comunicando com realidades paralelas. E essas realidades paralelas é você em outras realidades. Então, quando fala assim, eu tô aqui, se acontecer alguma coisa na quinta dimensão, na verdade, você está falando de um fragmento seu. Lembra que eu falei no começo desse podcast sobre a divisão, que nós temos 12 eu dimensionais e ela vai se subtraindo até chegar na dimensão de terra, para chegar no que nós somos? Então, nós somos um pedacinho do nosso fragmento de alma.
E esse fragmento de alma é o que nos comporta, o corpo físico comporta para ter. Então, nós estamos agora, nesse exato momento, em outras realidades, se comunicando com outras partes nossas. Então, existe vários eus por aí. Existe várias facetas nossas por aí. Só que o que acontece? Nós vamos trazendo essas facetas de volta. E como que é feito isso? Esses resgates a partir de toda essa construção que a gente tem através das relações, através da experiência, através dos lugares que nós frequentamos. Isso vai fazendo resgate de partes nossas. Por quê? Porque nós estamos se comunicando com todo o universo. É o que eu falei, lei hermética. O que está em cima vai estar embaixo, o que está embaixo vai estar em cima e vai interferir sim no plano de Terra. Sim, interfere. E as questões de pessoas gêmeas? Como é que funciona? Porque, assim, a gente vê que a maioria são iguais fisicamente, Sim. mas a sua forma de pensar é totalmente atípica. Elas são da mesma mônada. Como que significa isso? A mônada é a parte primordial que o ser tem, que a gente chama isso do eu sou. É a minha totalidade de tudo que eu de tudo que eu sou, entendeu? Então, o eu sou é a minha totalidade. É onde eu entro no processo de ascensão. É quando eu consigo... Que é o processo que Jesus fez, na verdade. Antigamente era aberração se nós nascesse duas pessoas iguais, gêmeas, né? Acabava sendo uma aberração para muitas comunidades. É que assim, ó, existe um processo do despertar que você vai... À medida que você vai descalcificando a tua consciência, tu vai entrando num processo de lapidação. Sim. E nós temos corpos energéticos que estão se comunicando, não só dentro dessa fisicalidade. Então, quando você está dormindo, você acorda, você acessa esse campo. Sim. E aí, dentro desses corpos energéticos, existe um corpo que é o corpo que Jesus trabalhava muito no plano físico, que é o duplo etérico. Jesus praticava a cura a partir do duplo etérico dele. Ele tinha entendimento do que ia acontecer antes das coisas acontecer, porque ele acessou o duplo etérico dele. Então, o duplo etérico é onde a gente acessa a nossa mais poderosa potência que existe. Mas para isso, nós vamos ter que descascar nossa ignorância. Ninguém acessa esse conhecimento só lendo o livro. Isso existe práticas, existe exercícios que são necessários para que o corpo se descodifique do processo que está densificado. Sim. Então a gente vai deixar de ser denso para ir para um campo mais sutil, onde dentro desse campo sutil você vai tendo acessos muito mais transcendentais do que densos, que é esse campo tridimensional. Então Jesus, ele fazia isso muito bem, por isso que ele dizia assim, na casa de meu pai há muitas moradas. Por quê? Porque ele acessava tudo no campo multidimensional. Entende? Então todos os recursos que ele trouxe para o plano de terra, assim como os egípcios, assim como os gregos, assim como várias outras... A gente tem muitas povos, né? A gente tira algumas dessas ideias, né? Até mesmo essas concepções indo por um lugar fantástico que se chama Peru. Estive lá. O Peru é fantástico. Eu tive iniciações no Peru ano passado. Você sente uma sensação magnífica, uma sensação extraordinária. Você está num lugar de antecedentes que, na verdade, tinham uma visão completamente diferente do que nós temos hoje. Né? E os maias, né? Os astecas, se eu não me engano, né? Me parece que eu gosto de estudar sempre alguma coisinha assim para se manter atualizado. Mas o berço foi Peru. Em muitas situações, até mesmo para chegar lá antes mesmo do Egito. Parece que foi Peru, porque descobriram artefatos muito mais antigos do que os artefatos que existiam no Egito até hoje. E uma das principais situações e principais aparências e principais atividades que eles sempre informaram da forma deles, que era escrever na parede ou talhar de alguma forma. Que era uma forma de comunicação da escrita, né? A forma, eles usavam sobretudo sobre estrelas.
sobre deuses, astros A e era astrologia veio disso. e aí onde que surgiu toda essa questão astrológica, né? Mas é um material muito rico e informativo, né? E isso, na verdade, eu acho que por não ser tão divulgado, e quando foi divulgado, houve muita descrença, Sim. né? Pelo tempo, até mesmo. Mas os fatos remanescentes não deixam isso morrer, né? Porque se você tiver um pouquinho de cabeça e mente aberta para algumas situações, você vai ver que muita coisa aconteceu no passado e que hoje reverbera. E hoje reverbera. É como, por exemplo, nós vivemos num círculo. Muita gente pensa, mas isso não vai acontecer. Opa, peraí, nós já passamos por isso. Esse processo. E nós estamos num círculo onde nós vamos passar novamente por outro processo, só que de modo alternativo. Sim, codificando, né? Isso. Codificando isso, né? Então as pessoas, tem muitas pessoas que elas não têm esse conhecimento, essa amplitude para poder pensar, estudar um pouquinho e ver que lá no passado já existia. Era um ato, já era uma prática natural. Já era uma prática, um ato, né? Sim, porque dentro das histórias da humanidade, se a gente entrar dentro das histórias, como a gente está falando aqui também lá do Peru, toda a parte cultural, é que assim, ó, é como se a nossa humanidade, como é que eu associo a nossa humanidade? Cada povo carrega um pouco do conhecimento. Sim. E é como se fosse um quebra-cabeça. A gente vai adquirir um pouco de conhecimento dentro desse povo aqui e a gente vai resgatando a essência disso. Não é buscar o conhecimento para ficar na mente, mas buscar a essência disso. E quando você trabalha dentro do campo de essência, a busca desse quebra-cabeça, você vai ver que, na verdade, até mesmo o próprio Jesus, ele aprendeu que ele foi um grande sacerdote, Jesus também, ele teve muito no Egito, ele teve muito aprendizado com egípcios, ele teve muito aprendizado com os africanos. Então ele também passou por iniciações. Para ele poder tornar isso, ele precisou passar por processo de iniciações. Então esses processos de iniciações, até quando ele nasce, que tem ali os 3 magos, ali já era um processo iniciativo dele. Então, a gente está o tempo todo passando por processos de iniciações na vida. Então, quando nós somos levados a lugares, ambientes, a situações, aquilo ali já é um processo de iniciação. Não querendo entrar dentro das questões religiosas, mas até hoje os 3 magos, eles foram vislumbrados como estrelas caindo. Né? Não foi? Não, na verdade, assim, existe uma parte da história que foi deturpada, né? Hoje, com os estudos, com buscas e até depois no próximo podcast a gente pode estar falando isso um pouco mais profundamente, né? Mas é um assunto que tem muito mais profundidade. Na verdade, foi tirado muitas coisas dessa história, né? O Vaticano foi feito, mexeu em muitas coisas, no material realmente do que tinha que ser entregue, né? Ao conhecimento, à humanidade, não foi entregue. E é uma história. E eu até quero já convidar desde já alguém que entenda sobre questões de Vaticano, história, sobre essa situação. O Vaticano, ele realmente tirou muitas coisas. Tem muita coisa que está oculta lá dentro. Foi tirado muitos pergaminhos. Não só da questão religiosa, mas de questão de história da humanidade. Da história da humanidade foi tirado muita coisa. Muita coisa foi controversa, até a questão do feminino, do masculino, energia, magnetismo, o uso do poder consciente, de você poder transformar, de você ser um co-criador da sua realidade. Muita coisa foi tirada da humanidade e é por isso que as pessoas estão o tempo todo na energia do medo e na energia da incapacidade de se sentir sempre separado de algo. Os únicos seres que se sentem separados da vida é o ser humano. Por quê? Porque foi tirado o conhecimento dele. Então, nessa era, que a gente chama de Era Dourada, nós estamos tendo uma oportunidade gigante de resgatar todo esse conhecimento.
Então, aqueles que realmente estão abertos a se aprofundar, a entender sobre os mistérios da vida, vão entender que tem muito mais além. É claro que a gente está aqui no podcast, Fábio, e eu sei que tem muita gente que é evangélica, então eu tomo muito cuidado com as minhas falas. Sim. Entende? Porque eu sei que isso pode ser mal interpretada. Então, o fato de eu tomar esse cuidado por respeito, né, às crenças e valores de outras pessoas, eu tomo muito cuidado. Sim. O que eu trago. Tem muitas coisas que eu trago só fechado. Sim. Né? Assuntos Não, que e tem isso e isso é importante, até mesmo leva em consideração todo o seu profissionalismo, justamente porque, assim, hoje tudo é um pavio. Você fala Sim. de política, religião, é pavio, né? Sim. Então é pavio para acender muita coisa. Mas eu fico muito feliz com o seu lado profissional, onde a gente entra em contextos que são... como eu disse anterior, nós temos que respeitar qualquer Sim, tipo de opinião que venha as nuances, né? Isso, exatamente. Mas nós também temos que conhecer. É como eu digo, nós precisamos conhecer não só um lado, nós precisamos conhecer todo lado. O que seria das coisas boas se nós não aprendêssemos a cair e se machucar, né? Então, seria muito fácil conhecermos só o lado bom, Sim. sem conhecer o lado ruim. Porque é através do lado ruim que você conhece o lado bom. Então, eu fico muito lisonjeado com o teu lado profissional, com as tuas questões profissionais, que vem colocado de uma forma didática, de uma forma educacional e respeitosa a todos os nossos internautas que estão em casa essa hora assistindo a gente. Deixa eu mandar beijinho? Vamos lá. Andréia Henning, beijo pra você. Beijão, minha querida Caroline Alves. Beijão pra você também. André Luiz, um beijão, um abraço no seu coração. A Caroline Alves, já falei. Então, beijinho dado, recado dado. A gente quer agradecer. Passou uma hora já voando. Sério? Acredita nisso? Uma hora voando da nossa situação aqui, Deixa eu só falar Vai uma lá, coisa fala lá. Pra concluir o que a gente tava falando, só pra finalizar. Vai lá. Uma coisa que eu deixo muito claro, que independente das religiões, independente de qualquer coisa, o meu objetivo jamais vai ser atacar qualquer religião ou qualquer credo. O meu objetivo é trazer consciência. Então, independente das pessoas que sejam, pode ser evangélica, católica, ateu, umbandista, candomblé, o hindu, para mim não importa. O respeito será o mesmo. Será o mesmo, porque o objetivo não é a gente entrar aqui em guerra para dizer, para falar quem está falando a verdade ou quem está entrando no o que isso é verdade, o que isso é mentira. Perfeito. Não, o objetivo é bateu na sua cuca, te fez pensar. Tá te fazendo sentido? Então, se bateu na sua cabeça porque tem alguma informação que precisa ser integrada dentro de você. E o meu objetivo é exatamente isso, é instigar, é cutucar, é fazer você pensar por um outro ponto de vista. Então, isso é justamente para que você saia daquilo que talvez você durante muitos anos se questionou e agora eu estou te trazendo esse questionamento. Se questione, porque a maior verdade que existe não é o que o outro homem fala, mas é aquela que você sente. Perfeito. E é como eu sempre digo e sempre vou continuar dizendo. Não importa no que você acredite. Você precisa acreditar em algo na sua vida. Pessoa sem crença não vai dar certo, você não vai conseguir nada na sua vida, você não vai conseguir crescer, desenvolver, você não vai conseguir ampliar os seus conhecimentos. Então, assim, acredite em algo na sua vida. E eu vou dar um conselho aqui, acreditar nas coisas boas, no amor, na esperança, na fé. Você acreditar em coisas boas é muito importante, tá? Eu gostaria de agradecer imensamente que foi voando. Nossa Senhora. Foi voando, né? A gente começou um pouquinho atrasado hoje. Eu peço desculpas para todos vocês aí em casa. Tem o trânsito também. Mas foi um pouquinho do trânsito, mas assim, não perdemos conteúdo e não perdemos de deixar aí para você em casa as melhores informações. Como eu já havia dito, a Kathleen, ela tem a nossa audiência nas terças-feiras aqui. Então, todas as terças-feiras nós temos um tema diferente para trocar com a Kathleen, para a gente manter você informado de situações relevantes, tá?
E não se esqueça, curta a Kathleen lá no Instagram, né? Que é @KathleenKetter. E tem promoção, não esquece que tem a promoção, que ela 20% para os 10 primeiros que entrarem em contato com ela pelo Instagram. Tem presente. Ó, e tem presente ainda, meu Deus do céu. Que eu não vou contar pra ninguém. É presente, e tem presente ainda, isso que é o melhor de tudo, né? Fora o conhecimento que vem alavancar aí E eu gente, adoro presentear. olha aí, ó. Tá vendo? Então não deixe de participar, não deixe de entrar em contato com ela os 10 primeiros. Olha, eu vou dizer de novo. @KathleenKetter no Instagram. E o número dela, do contato telefônico, vai ficar no final desse vídeo para você entrar em contato, mas ela vai dizer agora também. Qual é o telefone, Kathleen? 47997814262. Aí, ó, perfeito. Gente, muito obrigado por toda a sua presença, pela sua participação. Passou voando, mas foi de conhecimento amplo. Foi voando igual nave-mãe. Foi igual nave-mãe. Nós vamos ter muitos e muitos outros conteúdos aqui futuramente também. Então não deixe, a gente pede para vocês caridosamente que vocês deixem o seu like, a sua inscrição no nosso canal, clique no sininho e compartilhe isso com as pessoas, com seus amigos, para que a gente possa trazer cada vez mais conteúdos importantes, relevantes de conhecimento a todos vocês aí em casa. Obrigado, um beijo no coração de vocês e a gente se vê na próxima. Beijo, Kathleen. Beijo, gratidão. Até mais.